Bom dia! Vamos falar hoje sobre as dimensões, as classificações, a classificação dos direitos que Karel Vazak, um doutrinador, ele fez. Ele classificou os direitos em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão. Então, iniciaremos aí com direitos de primeira dimensão, dizendo aí que esses direitos são classificados em direitos civis, direitos políticos. Ele tem um valor chamado liberdade. Né? Então, os direitos civis é aquele direito de votar, de ser votado, né? Todos esses direitos que compõem aí politicamente falando. Então, nós temos dentro aí deste valor liberdade, vários tipos de liberdade na nossa Constituição. Quais são os tipos de liberdade que nós temos dentro da nossa Constituição? Nós temos liberdade de imprensa, liberdade de locomoção, que é a liberdade de ir e vir, né? Nós temos a liberdade de expressão, nós temos a liberdade religiosa, nós temos a liberdade de pensamento. Então, todas essas liberdades estão elencadas, né, na nossa Constituição. Por que estão elencadas na nossa Constituição? Nós somos um país democrático e a democracia, ela prima pela liberdade, não é isso? Então, as constituições anteriores, elas tinham uma limitação quanto a essas liberdades, né? Existia aí uma censura muito radical, né? E nas músicas, a censura nos filmes, enfim, uma censura muito grande. Então, agora com a democracia, né? Com a nossa democracia, essa censura foi retirada e nós temos aí todos esses tipos de liberdade. É bom ressaltar que a liberdade de expressão, ela está elencadas aí dentro de todos os tipos de artes, né? Quais são os tipos de artes? A música é uma arte, o teatro é uma arte, pintar quadros, né? Também é um tipo de arte, fotografia, arte de fotografar também. Então, nós temos aí várias manifestações para que a pessoa se expresse, né, dentro da área da arte. Então, chamada aí liberdade de expressão. Dentro da liberdade de pensamento, nós podemos classificar os escritores, aqueles que escrevem livros, né? Então, esses escritores também, eles não têm censura. Mas existe aí, não tem censura, mas existe uma limitação, né? Nós somos livres para expressar nossos sentimentos. Porém, existe uma limitação dessa liberdade. Qual seria essa limitação, né? A Constituição Federal, ela limita isso, né? A manifestação do pensamento com o objetivo de garantir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Então, nesse sentido, existe uma limitação aí na liberdade de pensamento. Então, aonde encontramos isso? No inciso 4 do artigo 5º, anotem, inciso 4 do artigo 5º. E essa vedação, essa limitação da liberdade de pensamento, inciso 10 do artigo 5º. Então, anotem aí, por favor. Temos aí todos esses tipos de liberdade. Então, é a primeira dimensão. Segunda dimensão dos direitos, ou geração, encontramos aí o valor igualdade. Esse valor igualdade, ele subdivide-se em direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, previdência, proteção à maternidade, proteção à infância, né? Assistência aos desamparados. Então, é uma gama de direitos chamados direitos sociais. Os direitos econômicos. Os direitos sociais estão, anotem também, estão elencados no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Artigo 6º, direitos sociais. E os direitos econômicos. Nós temos o artigo, está elencado no artigo 3º, inciso 2, que fala do pleno emprego. O governo tem que dar, a garantir o pleno emprego para as pessoas. O artigo 170, inciso 8, que vem de uma forma global, né?
sobre política monetária e todos esses incisos importantes aí que eu tenho falado. E o artigo 21.7 também fala da organização do Estado e compete a eles a emitir moeda, né? A nossa moeda. Bom, esses são os aspectos de ordem econômica. E de ordem cultural, o que nós temos, na verdade, de ordem cultural? Nós temos aqui, né, sabemos que são esses direitos que já falei, alguns deles, né, ligados às artes, e as pessoas têm, o governo tem a obrigação de colocar gratuitamente alguns aspectos aí da arte, né? Então, o que seria em Barra Mansa, por exemplo? Nós temos aí a nossa orquestra sinfônica, que é um exemplo, né, que levando cultura para as pessoas, à medida que a pessoa se interessa e vai assistir e fica à disposição, né, dessas pessoas. Infelizmente, é muito limitado esse acesso à cultura. Ainda não temos aí uma grande escala para que as pessoas, um bom teatro, né? Estou falando a nível de Barra Mansa. A nível de cidades maiores, nós temos gratuitamente teatros, etc. Mas mesmo assim, é de uma forma pequena. Então, a cultura também é uma garantia constitucional e que nós deveríamos ter acesso a ela. Bom, partimos aí para o direito de terceira geração ou dimensão. Seria a preservação, né, do ser humano enquanto a proteção ao meio ambiente. E esse valor da terceira dimensão é o valor fraternidade. Valor fraternidade. O que é um valor fraternidade? O que é um direito fraterno? Um direito coletivo, em que um sofre o dano, todos os demais sofrem também. Então, esse é um direito chamado direito coletivo. Se um sofre o dano, todos os demais sofrem juntos. E o exemplo, a poluição do ar em Barra Mansa, de repente, polui o ar pela Siderúrgica Nacional. É um dano causado pela siderúrgica. Ela causa um dano com essa fumaça só a mim? Não, causou dano a várias pessoas que estão com problema de saúde devido a essa poluição do ar. Todos nós sofremos em conjunto um dano. Então, em conjunto, nós temos direito de acionar, né, como um todo, o Poder Judiciário, uma ação civil pública, enfim, entrar com uma ação, né, ao Poder Judiciário, requerendo essa garantia que nós perdemos com a poluição do ar. Então, o direito fraterno é aquele direito que envolve várias pessoas que sofrem esse dano e, em conjunto, eles poderão pleitear, né, o dano para a pessoa que é responsável por ele. Bom, então nós elencamos aí esse valor fraternidade. Vejam bem, temos a primeira geração liberdade, temos na segunda geração igualdade e temos na terceira geração fraternidade. Os 3 lemas da Revolução Francesa, ok? A quarta dimensão dos direitos. E aí já não existe um valor, né? Porque já estamos na era dessa quarta dimensão de direitos, e são direitos ainda que estão sendo discutidos. Esses direitos estão sendo discutidos, estão a toda hora, né? Se discute para a regulamentação deles. Nós temos aí direito à sucessão de filhos gerados por inseminação artificial, temos a eutanásia, né? Está alocado dentro do direito de quarta dimensão. A clonagem, a eutanásia, direito à informática. Então, esses direitos ainda, muitos deles dependem de regulamentação. Mas como regulamentar, por exemplo, a eutanásia se nosso país, nossa Constituição, ela é uma Constituição que prima pela vida, né? Então, existem aí várias tentativas de deputados, às vezes, entrarem com a eutanásia, mas só que a nossa Constituição garante o direito à vida acima de tudo. O outro direito à clonagem seria a clonagem de órgãos, né? Que em alguns países já está sendo feita alguma regulamentação nesse sentido, né? Do sentido de que a preservação da vida é primeiro plano. Então, se eu clono meu coração enquanto jovem, e mais tarde eu venho a ter problemas cardíacos, eu posso clonar meu coração e mais tarde trocar ele quando ele era jovem.
Então, isso é uma preservação da vida, né? Prolongamento da vida. Então, existe aí estudos sobre isso. No Brasil ainda não tem nenhuma lei que venha proteger esse direito, mas é um direito em conquista ainda, tá ok? Um abraço para vocês. Eu acho que o direito quinta dimensão, ele fala sobre a paz mundial, tá? E basicamente é isso. Estou falando rapidamente porque os conteúdos às vezes não dá para dar tudo, né, em tempo pequeno, mas como foi passado para a gente que nós deveríamos passar tudo rapidamente para vocês, então é aí que tá, né? Um abraço.